Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Alexandre, vamos começar mais uma conversa aqui e eu esqueci até de ver qual que é o número do episódio, mas é o 144, então já fazem quase 150 vezes que a gente tá sentado aqui batendo papo com vocês. Espero que vocês estejam gostando. Se vocês não estão gostando, eu não me importo. Não, brincadeira, tem que gostar, né? Pelo amor de Deus. Mas vocês não estão gostando, e claro, vocês podem deixar sempre os comentários ali, tá ruim, não tá bom, putz, você não tá muito cheiroso, qualquer coisa você pode colocar. E a gente vai tentar melhorar sempre. Mas quem tá assistindo aí, eu agradeço muito a audiência. E eu agradecer também a Nádia, que tá aqui com a gente hoje, que a gente já vai conversar com ela, mas antes de a gente conversar com ela, preciso que vocês sigam a gente aí nas redes sociais, YouTube, Instagram e tudo mais. Aproveitem e sigam a Nádia também. Então, quem segue um, segue dois e todo mundo fica feliz. E eu acho que os anúncios são esses. Agora, Nádia, muito obrigado por ter vindo aí. Nesse calor de escaldar, pelo amor de Deus, mas aqui dentro tá ótimo. Tá tranquilo. Tá muito vento em você aí? Não, tá ótimo. Não, mas você queria tá que tivesse ótimo. muito vento em você? Não, tá tranquilo. Ó, tá tudo certo. Mas obrigado por ter vindo, então, por ter aceitado o convite e tirado um tempinho pra bater um papo aí com a gente. Eu que agradeço, Ali, agradeço a Ana. Muito obrigada pelo convite, por terem me convidado enfim. E você tá disposta a entregar o ouro pra nós aí e tal? Não, o que eu ia dizer é parabéns por essa iniciativa, que eu acho super legal. Eu sou ouvinte assíduo de podcasts. Show. E, assim, a gente ainda tem poucos na área, assim, em termos Brasil. E Curitiba é um campo muito rico, assim, na construção civil, arquitetura. Então, assim, tá muito, muito legal. Eu sempre show. escuto. Obrigado. É bom porque tem pelo menos uns 50 bons arquitetos que vieram aqui. Nossa, agora ferrou. Corta, tô brincando. Não, mentira. Todos que vieram, arquitetos, designers, construtores, todos maravilhosos. Mas se quiser se apresentar, então, falar um pouco sobre você aí, quem que é a Nádia, o que a Nádia faz. Então tá, bom, eu sou arquiteta, né, há 12 anos mais ou menos, me formei no final de 2011 na PUC. Durante a graduação fiz um período acadêmico no Politécnico de Milano, na Itália, em Milão. Passei em uma bolsa que a PUC, na época, fez um convênio com uma instituição europeia, e daí fui pra lá. Foi maravilhoso, assim, excelente. Legal, né? Não, foi, assim, fantástico. Aí ali a semente do design foi plantada, porque antes eu tinha um super foco em arquitetura, urbanismo e tal, mas daí tendo contato, morando na capital do design, estudando numa instituição que tem uma base de design muito forte ali, minha mente, assim, se abriu para esse outro segmento, né, que complementa a arquitetura. E um complementa o outro, na verdade. E daí, depois da graduação, depois voltei, concluí a graduação e já comecei em um escritório de arquitetura daqui de Curitiba que atende comercial e corporativo. Comecei como estagiária lá e fiquei, basicamente, os meus 10 primeiros anos pós-formada. Tive um ano e pouco, assim, mais ou menos, em uma construtora, em 2013, bem no boom, assim, de construtoras de fora de Curitiba que vieram pra cá pra tentar o mercado. Isso, explorar o mercado. E, na verdade, elas foram saindo, né? As construtoras paranaenses, curitibanas, que foram dominando mais o mercado e entendendo melhor o público, né? E daí, fiquei 1 ano e pouco nessa construtora, na parte de projetos, e daí depois voltei pra esse mesmo escritório. E aí, durante esses 10 primeiros anos, eu desenvolvi projetos comerciais e corporativos. Então, lojas de fast food, bancos, postos de gasolina, áreas corporativas, andares corporativos. E ali eu adquiri uma bagagem técnica imensa, porque até isso é uma transição que eu tive que fazer que eu não percebia, porque no comercial e no corporativo a gente conversa com os arquitetos e engenheiros dos setores de engenharia dessas empresas. É verdade. Então a conversa é extremamente técnica, né? A gente fala ali a mesma linguagem. E quando eu fiz a transição, que vou chegar ainda lá, o cliente daí é pessoa física, é uma outra linguagem, né? Mas enfim. Aí, paralelo a isso, fiz
uma especialização, gerenciamento de projetos em engenharia, porque tanto na incorporadora, na construtora, eu fazia muita compatibilização de projeto e cuidava de prazos desses projetos complementares para as entregas. Então, a gestão de projetos me ajudou muito e hoje continua me ajudando, assim, a ter essa visão de gestão mesmo, de organização, de sistematizar, né? O processo, ali, isso, sistematizar os processos para que a coisa flua e ande e a gente consiga entregar tudo bem, tudo certo. E aí, no escritório, também fui me desenvolvendo ali, os projetos foram aumentando, a complexidade aumentando, e ali também fui agregando essa parte de coordenação de projetos complementares e entrega para os clientes. Foi uma fase que eu viajei muito no final, que eu tava lá, assim, conheci 14 estados. Caramba! Era muita viagem e, assim, tinha o ônus, que era cansativo, mas tinha um bônus que a gente... o desenvolvimento profissional foi aceleradíssimo, assim, porque às vezes eu ia o cliente exigia que o arquiteto que fosse desenvolver o projeto fizesse o levantamento inicial. Então, sempre era esse arquiteto que tinha que ir. Ah, que ruim, né? Ah, meu Deus Pois do céu. E aí eu ia até o imóvel, né, fazer o levantamento, só que às vezes, independente de onde ele estava, Salvador, Macapá, eu tinha que parar em São Paulo para fazer uma reunião com o cliente e depois voltar para Curitiba. Caramba. Então, tinha toda essa logística. E, enfim, foi um crescimento técnico e profissional absurdo. E quando você trabalha com grandes marcas, que nem você falou, tipo franquias e tal, a entrega tem que ser além do normal, né? Não, porque você tá falando com um profissional exatamente da mesma área, então você não pode falar, não, daí a gente faz um puxadinho aqui, você entrega esse... Não, é técnico do técnico, é um em cima do outro. E assim, pensando que as obras estão correndo simultaneamente no Brasil inteiro. A gente não tá acompanhando a obra... fisicamente, né? Não estamos lá. Existe um gestor de obras que faz esse acompanhamento do cliente ou terceiro, enfim, cada cliente funciona de uma forma, e daí a gente faz o acompanhamento remoto, só que o projeto precisa sair o mais redondo possível para não sermos acessados, porque imagine a quantidade de projetos e começa a dar problema na obra, a quantidade de acessos que a gente recebe. Então, o perfeccionismo de sair um projeto mais redondo possível e mais compatibilizado possível, que não desse nenhum tipo de retorno pra gente, era o objetivo, assim. Esse era o objetivo. E isso, assim, foi um super treinamento para as próximas etapas profissionais, né? Porque não tinha meio que chance de errar. E ainda assim, existem contratos que geram multa, o retrabalho, a revisão, né? Gera multa, atraso de prazo gera multa. Então, quando você tá com um cliente que é um pouco mais flexível... Senta, bate um papo, olha, eu combinei que ia entregar até o final dessa semana, mas acho que vai ficar pro início da semana que vem. Pode ser? Pode ser, tranquilo, não vai mudar nada. Mas quando você tem um contrato assim fechado e quando o cliente é comercial ou corporativo, o aluguel dele lá tá rodando. Quanto mais 1 dia, 2 dias que você atrasa, possivelmente é 1 dia a mais, 2 dias a mais de obra que ele não vai poder entrar para fazer aquele comércio, aquele local funcionar. E isso pode gerar mais custo para ele, pode virar 1 mês que ele tava esperando que já ia inaugurar. Então, esse foi, assim, um treinamento fantástico. E essas grandes marcas, elas monitoram tudo, né? Então, tipo, eles sabem exatamente o que é um dia parado, eles sabem exatamente o que é retrabalho, eles têm tudo planilhado, né? Tudo não é à toa que são planilhado. gigantes. Então, e é legal estar nesse meio, né? Porque você começa a aprender a criar processos e tal. É uma coisa de louco, né? Às vezes a gente acha que tem um processo que tá legal, quando você olha pra gente que realmente faz isso como profissão, ridículo, assim. Né? E daí isso é legal, que daí a gente aprende também com esses clientes grandes, assim, corporativos. Principalmente essa questão de processo, assim, de sistematizar, de melhorias, né, contínuas. Então, onde que eu posso otimizar em prazo, por exemplo, em tempo,
para não ficar tão apertado, não criar nenhum gargalo aqui, e até na dinâmica de trabalho em grupo, assim. Então, tem quantos arquitetos trabalhando em quantos projetos, quantos estagiários estão atendendo, como que a gente pode otimizar, como que a gente pode fazer. Às vezes, assim, pacotes inteiros, por exemplo, teve uma época que era eu e mais uma arquiteta, e daí tinha todo um time junto de freelancers e mais alguns apoios dentro do escritório, mas para entregar 130 agências, era uma reforma pontual nos caixas, mas num prazo curtíssimo, assim. Então tem que estar todo mundo alinhado, tem que estar todo mundo seguindo. Não pode ter erro. Se foi um erro, acabou. Se for um erro, começa a bola de neve, assim, a gente tem que parar e resgatar e continuar, porque não tem como... Ai, meu Deus, e agora? Calma. Não, espera, vou tirar 2 dias aí pra eu pensar. Não, acabou o prazo. Né? Sim, exatamente. Mas é legal, né? Tipo, porque eu acho que a experiência que isso agrega é muito vantajosa, né? Não, foi ótimo, assim, foi uma escola excelente, assim. Porque eu imagino assim, você trabalha com quando a gente tá falando aqui e tal, a gente não vai citar marcas e tal, mas, assim, grandes marcas que já têm um processo muito bem definido, e eles meio que já sabem o que dá certo e o que não dá certo. Então, você talvez não tenha que criar muita coisa, né? Muita coisa você vai ter que adaptar, talvez, pro tipo de terreno, sei lá, pro tipo de material, tipo de acabamento, investimento, sei lá. Mas a parte pensante de estratégia, o cliente já passa tudo pra você, né? E isso é legal, porque você consegue tirar algumas coisas ali de... É tipo você entrar numa loja grande, sei lá, qualquer loja de alimentação, que é muito grande, você entra, você começa a ver padrões, você vê porque que... agora o caixa tá ali, faz sentido, eles não iam colocar o caixa no lugar errado. Mas a acomodação das mesas, não. Então, essa deve ser uma boa acomodação. Por isso que muita gente copia, né? Eu acho muitas... sei lá, fast food. Muita gente que tá começando no mercado pode tender a copiar o formato, porque, se deu certo aqui em 200 outros países, pro meu deve funcionar também. Claro que tem uma estratégia gigante por trás, né? Mas a carga de conhecimento que você ganha nesses projetos, por mais rápidos que sejam, é muito grande, né? Sim. Que bom que se adapta pro teu negócio daí. Você acaba aprendendo ali Porque, digamos, eles tiveram anos de aprendizados sequenciais, então, de coisas que não deram tão certo, e daí foram adaptando. Quando vem pra gente um guia, ele tá formatado com anos de experiência ali, com tentativas e acertos. Revisão 54. Retroalimentações, assim, que aconteceram pra aquilo tá redondo. E daí é claro que você começa tudo tem lógica ali, tudo tem um porquê de estar, e daí você acaba aprendendo essas soluções. E o legal também é que às vezes a gente acha que, por exemplo, quem não trabalha com esse tipo de projeto, mas aí você faz sempre a mesma coisa? É sempre igual? E na verdade é sempre diferente. Não tem uma loja que seja igual a outra, não tem um banco que seja igual ao outro. Porque o imóvel muda, o terreno muda, como você falou. O que acontece é que a gente tem um layout, uma ideia ali, um conceito. Isso, um guia fechado. Então, por exemplo, eu não posso escolher um revestimento aleatório. Eu tenho ali 3 opções. Eu tenho que escolher dentro dessas 3 opções. Aí, a partir de uma escolha que eu fiz, eu já tenho algumas combinações pré-definidas. Eu também não posso, dentro de todos os revestimentos, criar as minhas combinações. Mas a gente precisa pensar ali, precisa tomar adaptar, tomar decisões de acordo com o imóvel que está sendo reformado, com o terreno que está sendo construído. E aí eu fiquei, então, basicamente, os 10 primeiros anos da minha carreira nesse escritório. E um pouco antes fiz a especialização em gerenciamento de projetos, na época que estava na construtora. E aí, aos poucos, eu comecei a questionar mesmo a minha carreira. Porque a carreira do arquiteto, ela é, assim, gigante, né? É difícil você conhecer um arquiteto que se aposentou, de fato. Assim, é uma carreira muito, muito longa. E aí, eu comecei a pensar, repensar um pouco a minha carreira. Enfim, eu gostava de trabalhar lá. Mas eu também gosto muito sou CDF, assim, gosto de estudar. Então, comecei a pensar sobre a carreira acadêmica, como que eu poderia estruturar isso. E daí comecei a ficar de olho em processos de mestrado. E daí, acho que foi em 2018, eu fiz
o processo para a Universidade Federal e daí fiz em design. Que foi aquela semente lá do intercâmbio que depois do intercâmbio o tempo todo eu abri os olhos para o design e daí quando fui fazer o mestrado, então já tinha feito a pós-engenharia, então agora vou explorar o design. Sempre tendi assim para áreas que ramificam, né? Você até falou no começo que você era mais focada em arquitetura e tal, não pro design. Mas na faculdade você já tinha tipo uma visão de diferenciar design de arquitetônico, sei lá, alguma coisa assim? Você diz design de interiores? Não. Por exemplo, o que virou a chave pra você lá em Milão? Ah, não, mas é que daí quando eu digo design, é tipo tudo, assim, objeto, moda, gráfico, arte, a importância do design no nosso dia a dia, assim. E daí isso, claro, que vem com a arquitetura. Inclusive, quando eu fazia os projetos nesse escritório de comercial e corporativo, tinha muita comunicação visual das empresas. Então, a gente trabalhava sempre também pensando na comunicação visual, compatibilizando a comunicação visual. Isso não éramos nós que fazíamos, né? Era daí os designers específicos. E daí, quando eu fui fazer o mestrado, eu analisei lá quais eram as linhas que tinham, e tinha uma que era design voltado para cidades. Aí eu, então, acho que é esse caminho, assim. E aí fiz e foi incrível, assim, adorei fazer. Infelizmente, peguei um ano de pandemia, então tive que ir para casa para encerrar em casa, mas pelo menos as disciplinas consegui fazer na faculdade. Então, aproveitei ali o convívio com os alunos, com os professores, e me dei muito bem com a minha professora orientadora. Ela, assim, é um marco no design, no estudo de design. Fui a última orientanda dela, depois de mim ela se aposentou, então ela fechou. Que se aposentou. Não, mas ela é designer. Tá. Mas assim, ela não se aposentou de verdade. Ela só saiu da federal. Então, aí mas ela continua Esse publicando. É o problema. Nunca se aposenta de verdade. E aí, enfim, foi assim. E daí eu entendi mesmo que eu poderia ir para essa área acadêmica, porque eu gostei muito e fiz o estágio. Infelizmente, comecei o estágio presencial, o estágio em docência, né, no design de produto lá da Federal, mas daí tive que passar pro remoto, por causa da pandemia. E, enfim, daí concluí no meio de 2021, por aí, 2019, 20, primeiro semestre de 2021, e depois, aí fiquei com aquela, né, um pouco antes disso, e daí agora eu quero fazer o doutorado, porque a sementinha foi plantada, agora eu quero seguir. Só que aí o ritmo de um escritório que atende comercial e corporativo, ele é intenso, então como eu te falei, das viagens, dos prazos, e o doutorado, ele é intenso. Então, as duas coisas juntas não tem como ter dois intensos na mesma vida. E daí também eu comecei a pensar sobre empreender em arquitetura, que é um desafio. Comecei a me pensar, assim, como que eu seria, como que me desafiando a empreender em arquitetura, ter o meu escritório. Enfim, me reorganizei e daí saí do escritório e daí comecei a ter os meus projetos mesmo. Comecei como arquiteta autônoma, a estruturar meu escritório, e daí estou há 2 anos e meio desse jeito, e dessa forma, né? E há 1 ano e pouco eu entrei no doutorado. E daí aí eu voltei para arquitetura, porque existe uma exigência, assim, de alguns concursos que o doutorado seja o mesmo da graduação. E assim, não tem nenhum planejamento de carreira de concurso, assim, mas eu também não queria fechar essa oportunidade. Então, eu adoraria ter feito o doutorado no design, lá no programa de design, que eu gostei muito, mas ao mesmo tempo eu fecharia uma porta que no futuro ela pode aparecer, sabe? Porque o que eu achei legal desde o começo, acho que a Ana deve ter percebido isso também, mas sempre chega um momento da tua vida que você para, daí você consegue... Você pensa assim, isso e aquilo, pra tomar uma decisão, né? Que foi o que aconteceu com a especialização, por exemplo. Você achou, eu acho que eu vou fazer a especialização. Aí chegou na parte do mestrado também. No doutorado é importante, porque você não sabe se daqui 5, 10 anos você não vai ter... Não, calma, deixa eu reorganizar de novo, né? Porque a vida é um ciclo, né? Então, agora tá legal fazer projetos, aqui você tem energia pra caramba. Daqui 10 anos talvez você ai meu Deus, não quero. E pode partir pra um concurso. Então, realmente, fechar a porta... de graça, assim, não vale a pena, né? E daí,
tentei o doutorado na FAO, na USP, lá em São Paulo, e passei. Só que antes disso, como eu já estava me estruturando para isso, eu adiantei algumas disciplinas, e daí eu consegui adiantar remoto, porque estava na época da pandemia. E aí depois, quando eu passei, eles ainda estavam ofertando algumas disciplinas remoto, porque ainda não tinha oficializado o fim da pandemia. E aí eu equivali meus créditos à distância. É uma pena, porque eu visitei lá já a FAO depois que eu passei, e assim, é um lugar incrível, assim, as duas faculdades. E, enfim, né, foi palco e berço de muitos arquitetos que a gente tem como altos nomes aí. Então... ir lá e, por exemplo, conhecer o prédio do Vila Nova Artigas, que é curitibano e que hoje é o... Hoje não, né? Ele sempre foi, mas ele foi pra São Paulo pra se formar lá, porque não tinha graduação de arquitetura aqui. E a partir da formação dele, ele criou a Escola Paulista de Arquitetura, né? E o Marcos Bertoldi adora ele, tanto que comprou até a casa dele. Então, ele e a Gisele, né? É uma fofoca. Não, e daí teve uma fofoquinha agora. Não, teve uma vez que eu fui na biblioteca pública com meu filho e a Gisele tava... autografando? Fazendo dedicatória num livro de ilustrações de Curitiba que ela fez. E daí eu fui lá e fiquei super feliz que peguei a dedicatória dela. Então. Legal. Mas... E era um livro de ilustrações, então eu dei pro meu filho, e daí ela fez a dedicatória pro meu filho, foi bem legal. Tô vendo que tá criando um arquitetinho aí já. Não tendenciando de forma nenhuma tendência, alguma, mas vamos incentivar as artes. Mas ele não brinca de carrinho, ele só brinca com esquadro só e tal. É. Você imaginou que quando você entrou na graduação, porque assim, tem gente que tem mais tendência no estudo, assim, você estuda um pouco mais, você gosta de aprender e tal. Tem gente que vai pra área de fazer cursos paralelos, né? Tipo, que não, vou consumir um conteúdo específico daquilo, disso e disso. E tem gente que tende mais pra área acadêmica mesmo, né? Tipo, pra universidade e tal. Quando você entrou na faculdade, você já tinha interesse em seguir, por exemplo, o mestrado, doutorado? Ou você não fazia a mínima ideia que você ia passar por isso? Não, eu pensava em fazer em algum momento, assim. Já era algo, assim, que eu flertava, digamos assim. Mas não era um planejamento. Quando eu tava lá, durante a graduação, conhecia um arquiteto, uma arquiteta que já tinha alguns anos de formado, amigo da família, sabe? Alguma coisa assim. O conselho sempre... Não tem arquitetos na minha família, então era os amigos, enfim, os conhecidos. E aí, o conselho sempre foi assim... Se forme, passe pelo menos uns 5 anos trabalhando em outros escritórios, em outras empresas, formando a sua bagagem profissional, e depois começa a redirecionar, ver o que é mais interessante, o que você se identifica e tal. E eu segui nessa, assim. E só que, assim, como eu gostava do lugar que eu trabalhava, eu fui... Não passei o prazo dos 5 anos. Só que chegou uma hora que daí eu voltei com aquele flerte da carreira acadêmica e daí iniciei o mestrado. Enfim, que daí porque agora... o doutorado é pesadaço, né? É super pesado. E daí o fato... Eu gostaria muito de ter feito presencial lá na FAO, justamente para vivenciar a experiência de estar lá, de conversar com referências. E, assim, eles têm inúmeros eventos, então eu acabo perdendo esse contato, assim. Mas, enfim, na estrutura que eu tenho hoje de escritório, e daí comecei a dar aula aqui em Curitiba em uma universidade. Então, na dinâmica que eu tenho hoje, eu não conseguiria isso. Eu teria que me mudar para lá. E, ao mesmo tempo, se eu tivesse feito o doutorado mais nova, sem essa vivência, essa bagagem. Essa estrutura que eu tenho hoje de família e já trabalhando, já ativa e tal... eu também não teria a bagagem crítica que eu tenho hoje. Então, ao mesmo tempo que eu aproveitaria mais a vivência do doutorado, talvez a minha pesquisa seria... Não tão profunda, assim. Não teria uma análise crítica um pouco mais... menos profunda, é um modo digamos inteligente assim. de pensar, um modo interessante de pensar, porque, tipo...
Você tá na graduação, você aprende tudo, né? Daí você vai afunilando, até que no doutorado é o negocinho pequenininho ali. E daí quando você consegue mais bagagem, você tem mais o que demonstrar ali, você consegue aplicar mais fácil os conhecimentos, né? Porque, tipo, a bagagem na arquitetura não é sentar e ficar projetando, é tudo, né? Porque a arquitetura é um ramo gigantesco, né? Você fala de urbanismo, fala de arte, de cultura e tudo. Não é um negócio extremamente específico que só tem aquilo e pronto. É muito pensamento lúdico, muita coisa assim, dependendo da área que você for, né? Então, quanto mais bagagem você tiver, talvez mais fácil seja de direcionar um doutorado, né? Um negócio assim. Sim. Não, com certeza. Quanto mais vivência, assim... às vezes, se você não tem muita vivência, você fica muito à deriva e muito dependente do orientador, por exemplo, da opinião crítica e da experiência desse orientador, né? E no doutorado, na verdade, a ideia é que você comece a alçar, né? voo solo, assim, na pesquisa. Fique mais livre e traga a sua crítica. Então, eu acho importante, assim, eu ter tido essa vivência de 10 anos de formação e daí agora estar fazendo doutorado. E mesmo que vou pra lá só às vezes, aproveito algum evento, algum seminário, enfim, que esteja tendo... pelo menos ali como orientador online eu consigo ter a vivência, assim. Porque daí você conversa meio que mais de igual para igual do que muito cru, né? Isso acontece também. Eu percebo que quem é mais novo, assim, às vezes fica... Vai meio de sopetão, né? Tipo, passa reto. Não consegue... desenvolver, talvez. Né? Fica ali mais... Eu acho que a parte prática... A Nádia odeia gente nova que não gosta. Corta. Eu tô brincando. Mas é que eu entendo isso, porque assim, tem gente que é tão... passa tão rápido, ou gosta tanto disso. Eu tenho amigos que, tipo... entrou na graduação antecipado. Eu acho que até na escola deve ter entrado antecipado. Aí gosta tanto disso que fez a graduação, terminou no tempo certo, o mestrado terminou antes, já iniciou o doutorado. Então, tipo, tem 25 anos e tem um doutorado. Sim. E assim, a pessoa é super top, só que talvez na área da arquitetura, posso estar falando uma besteira gigante, mas na área da arquitetura, eu imagino que quanto mais experiência de mercado você tem, seja não só projetando, mas vivência de cultura e tal, dependendo da área que você estiver mirando ali dentro do doutorado, isso traz uma bagagem que vai deixar a tua tese ali, mais refinada, né? Sim. Porque é um espaço muito curto de tempo para absorver uma quantidade gigante de informações, né? Se você faz um doutorado com 25, 26 anos, é diferente de você ter uma vivência em obra, daí você trabalha aqui, trabalha ali, você viaja, você, sei lá, conhece pessoas e tal, aquilo vai te dando uma bagagem que você contextualiza muita coisa, né? Eu acho que é bem isso, assim, acho super válido quem termina a graduação e já faz o mestrado, o doutorado. O que eu acho, no meu ponto de vista, assim, na minha vivência, se eu tivesse feito isso, a minha pesquisa não seria tão rica em aprofundamento, em senso crítico do que agora, que já tenho uma bagagem prática maior. E acho que realmente em arquitetura, assim, o lado prático e teórico, eles andam lado a lado, assim, andam juntos. Então, um alimenta o outro. É o que eu comento com os alunos, comento com os clientes, assim. Ser professora acadêmica e fazer doutorado me faz uma arquiteta de projetos melhor. E ser uma arquiteta de projetos me faz uma professora e uma estudante, né, de doutorado melhor. Não que todo mundo precisa seguir essa fórmula, mas pra mim é algo que complementa, assim, acho que sei lá, gosto de estudar de CCDF, enfim, já fico pensando depois do doutorado, o que eu vou fazer, sabe? Não, mas é isso que é legal, porque, tipo, eu tava zoando, tá, gente? A Nádia não odeia ninguém odeia ninguém aqui, mas tem gente que ama tanto a carreira acadêmica que só vai seguir a carreira acadêmica, né? Nem quer passar perto, talvez, do mercado de trabalho diário com o cliente e tal. E pra entrar num doutorado tem que ter muita coragem, né? Porque, claro, você já passou perrengue no mestrado, que é complexo. O doutorado é muito mais complexo, é muito mais específico,
prático, é muito mais leitura, Exigente. é muito mais... exatamente. Então, a carga que você desprende ali, tipo, de tempo e de cabeça mesmo, os neurônios ali, é muito grande, né? Sim. E você recomenda pra galera que, Super. às vezes, Nossa, eu achei que você ia falar, não entrem nessa. Super, nossa, super. É que assim, você precisa ter uma organização de tempo, precisa, enfim... Ser um bom planejador, né? Sorte que a tua especialização rendeu. Sim, a gestão que eu tive que aprender ali, que aprendi, desenvolvi durante os meus primeiros anos de formada, reflete agora. Eu tenho que correr atrás de atender todas as demandas. E o doutorado que eu digo que eu recomendo é porque ele abre muito, assim, a nossa cabeça. Muito, muito, assim. Você vê, estuda, sai da bolha, assim, sabe? Então, em termos criativos, críticos... Ai, desculpa. A gente fura, assim, fura a bolha e enxerga além. É claro, é o que eu digo, assim, não tô falando que precisa fazer. Cada um se desenvolve, cada um cria o seu repertório de uma forma. Eu encontrei essa forma pra desenvolver o meu repertório e transmitir isso nos meus projetos, passar isso pros meus projetos. Como pra mim deu certo e dá certo, eu aconselho pra todo mundo. Que tem gente que não aguenta sentar numa cadeira, talvez. Então, não, tem isso, assim, né? Você, tipo, eu adoro assistir uma aula. Eu sento e fico lá. E vai. Adoro assistir uma aula. Adoro fazer as atividades da aula, sabe? Então, acho que vai muito do perfil das pessoas, né? Vai muito de cada um. Tem gente que é mais prático, mais agitado e precisa de atividades mais dinâmicas. Então, aí vai encontrar o seu repertório de uma outra forma. Vai criar as tuas experiências ali pra se debruçar em cima de um projeto, desenvolver um projeto de uma outra forma. Acho que vai de cada um, mas eu recomendo. E a tua carreira agora como arquiteta, né? Porque você já passou pelo escritório que desenvolvia grandes projetos corporativos, comerciais e tal. E daí agora você tem o teu escritório que você tá tratando não como um arquiteto da franquia ali, mas você tá tratando com o cliente. Sim. Essa mudança foi muito brusca pra você? Isso eu tive... A linguagem eu tive que... Ali no começo eu tive que me adaptar, assim. Porque, por exemplo, falando de uma cliente que ela tava com dúvida, a obra já tava finalizando, assim, já tava concluindo, e ela tava lá na obra, ela queria alguma informação, e daí ela me mandou uma mensagem perguntando onde estava essa informação no projeto. E aí eu falei assim, está na prancha 7. Ela tava com o projeto impresso lá, e eu acho que tinha algum fornecedor lá que queria tirar essa dúvida. Eu falei, está na prancha 7, mas qualquer coisa me avise. Que aí eu ligava pra ela, enfim. E aí ela... Falou, não, deu tudo certo. Depois a gente se conversou, tá tudo bem. Depois a gente se encontrou. E daí ela falou assim, eu não sabia o que era prancha. Eu só deixei daí. E assim, foi totalmente uma falha minha. Porque não estava habituada a tratar com um cliente que não sabia o que era prancha. Porque ele não tem que saber mesmo. É uma palavra totalmente técnica dentro do nosso meio. Pode parecer óbvio, mas pro público certo. E aí, a partir disso, eu mudei. Eu tenho um índice. Eu já tinha um índice, mas não tava escrito nada, assim. Eu tenho um índice e daí tá escrito folha. E aí agora eu falo para os clientes folha. Está na folha 7. Daí ele consegue ver, ele entende o que é porque a folha. isso que é o diferente do mercado, né? Eu acho que quando você adapta a tua linguagem para a linguagem do cliente, flui normalmente. Você tem que adaptar, porque tipo, se for linguagem muito técnica, eu acho que caiu já faz muito tempo. Quem fala difícil agrada. Rebuscado, exato. O cliente sim. já, tipo, não, eu só quero resolver. Eu preciso resolver, eu quero que funcione e tal. Então vamos falar no dialeto que todo mundo entende. Não, porque senão você complica muito, né? Não, você tem que se fazer entender no ambiente que você tá. Se eu tô lá com os alunos, eles precisam me entender. Se eu tô com o meu orientador, ele precisa me entender. Se eu tô com os clientes, eles precisam me entender. Mas isso é algo
algo que eu venho trabalhando, assim. Até eu fui num jantar, assim, e daí tinham várias pessoas, algumas não me conheciam, e daí depois, quando elas souberam que eu era professora, nossa, mas é por isso que quando você fala de arquitetura é tão técnico, eu, gente, preciso tirar esse vício. Que você tá metida em todos os mundos, aí é mais difícil ainda, né? Porque você tá no doutorado, que é extremamente técnico, daí você dá aula que é técnico, mas talvez não extremamente técnico, aí com o cliente você tem que evitar ser tão técnico, porque daí, dependendo do cliente, não vai entender o que você tá falando, né? E às vezes é uma coisa boba, né? Tipo, prancha e folha. Uma troca, assim, mínima, né? Que pra mim não fez diferença nenhuma adaptar isso. E, enfim, que eu tenho essa adaptação. E aí, desde então, atendo comercial também, mas num volume menor. A maioria residencial, reformas residenciais, tanto arquitetônico quanto interiores. Não tenho nenhuma preferência por arquitetônico ou interiores, assim, eu sou apaixonada pelos dois. Desenvolvo bem, acho que cada um tem suas particularidades e, enfim, gosto. Mas comercial e residencial, tem alguma Entre tendência? Comercial e residencial, acho que um pouco mais residencial. Não sei residencial? Não sei se é porque eu estou explorando agora, né? Tô há 2 anos e pouco e fiz muito comercial, então parece que, assim, é novidade. Então, acho que... Mas eu acho que é mais residencial mesmo. Mesmo daqui 10 anos. O ritmo é bem diferente, né? Então... Não, acho que não pelo ritmo. Eu acho que no residencial você aprofunda com o cliente. Eu me sinto muito à vontade nessa conversa com o cliente, de entender como que é o dia a dia dele. Eu percebo que os clientes ficam também à vontade comigo. Então, assim, em pouco tempo eu já sei muitas coisas da vida deles. Então, que a gente precisa saber. Porque no dia a dia ali, a gente vai projetar para o dia a dia deles ser funcional, ser confortável, ser prático, enfim. Então, a gente precisa saber da dinâmica diária da família, ou da pessoa que mora sozinha, enfim. Mas... É uma informação que você não tem no comercial lá, né? Não. O comercial é feito para um público, né? É para um público. E tem o público, os funcionários daquele estabelecimento, e o público que vai vir consumir, que vai vir comprar, enfim. Mas a gente fala com duas massas, né? Não tem um rosto. Não importa se o cliente toca violão. Essas particularidades. Ou se o dono do imóvel lá, do dono do local, não tá nem aí, né? E como são grandes empresas, também não é tipo um investidor. Não é um investidor ou 2 sócios que estão investindo em um centro comercial, algo assim. Que daí você também tem, por exemplo, eu fiz um consultório odontológico. Então, assim, não é área clínica ali, entra no comercial, digamos assim. Mas é uma dentista. Então, também é uma aproximação pessoal, mais pessoal. Ela colocou ali no consultório os gostos pessoais dela. Agora, quando é um comercial de grandes empresas, aí a gente tira essa... É mais impessoal, né? A gente tira essa proximidade. E aí eu acho que essa proximidade é o que me faz gostar tanto do residencial, porque você consegue projetar pensando naquele cliente, pensando como que ele vai usufruir daquele espaço, como que vai ser a dinâmica dele, e acho que isso que me atrai. Mais, E porque quando você tava no outro escritório trabalhando mais com comerciais, não dava aquela vontadinha de mudar alguma coisa? Às vezes fala, putz, se desse pra fazer isso aqui, não dava. Eu acho que eu tinha muito assim, eu preciso fazer um projeto bom pra esse escopo que tá sendo demandado, assim. Mas essa tentação, assim, acho que não. Mas eles podiam trocar pelo menos a cor da logo. Podia colocar, não deu nem uma vontade desse revestimento aí e tal. Não, a gente tem algumas decisões técnicas que às vezes... parte de algo que a gente não tem controle, domínio. Mas isso é em todos os projetos. Por exemplo, um pilar, uma viga, alguma coisa estrutural, assim, que a gente não consiga mexer, uma escada, né? Ou até consegue, mas mais complexo, né? Custo e prazo ali, né? Então, sempre tem algo que se não existisse, seria melhor, sabe? Mas especificamente, assim, dos clientes, acho que não. Do guia, lá, acho que não. Não, então... porque no residencial você tem esse poder, né, também. Então, tipo... Não, e se eu sugerir pro cliente, ao invés de pintar aquela parede de roxo, a gente pintar de verde? É uma mudança brusca que num projeto comercial...
dificilmente vai poder acontecer, né? Porque você tem que seguir uma identidade visual e tal. Então, no residencial, você tem um pouco mais de liberdade, né? Você consegue, pelo menos, falar com o cliente. Ó, isso aqui é uma sugestão. Eu falo, nossa, odiei. Beleza, acabou, a conversa morreu aqui, vamos pra próxima. Mas você tem essa flexibilidade, né? E daí, você ousa mais, né? No comercial, você... Se fosse esse que é o grandes empresas, você não consegue ousar muito, né? Porque já tá tudo meio pré-definido. Mas mesmo num comercial menor, talvez você não consiga ousar muito, né? Porque os clientes, eles já têm uma ideia meio formatada do que funciona, o que não, o que eles esperam, né? Não, mesmo no comercial menor, pensando por exemplo, um restaurante único, uma loja única que vem o empreendedor até a gente para desenvolver o projeto, ele já vem com uma identidade visual, já vem com uma logo. Então, não tem como, com uma proposta estética baseada naquela empresa, naquela logo, enfim, ele já vem com uma formatação dessa empresa que também não dá pra gente colocar um estilo que não converse com essas informações que ele já tem, né? Com essas tomadas de decisões que ele já tem. E até assim, a comunicação visual, a gente pode conversar com o designer e tal, conversar ali em 3, assim, né? 6 mãos pra desenvolver junto. Mas quando o cliente já vem, por exemplo, uma reforma, onde ele já tenha um histórico naquela região, daquele jeito, já tem bem definido, assim, quais são as características estéticas dele e de cores, e aí a gente precisa trabalhar dentro disso. Então, e assim, é claro, tem algumas coisas que são bom senso, assim, pra você criar um ambiente aconchegante, harmonioso, que traga esses clientes pra dentro. Eu não posso sair pintando de tudo quanto é cor, eu preciso seguir ali uma plasticidade, uma estética que agrade, E daí já é diferente do residencial, porque às vezes isso vem do cliente, vem algum gosto peculiar e também daí a gente não pode discutir, né? Mas mas de qualquer forma, no residencial a gente ainda consegue essa flexibilidade maior, assim, de escolha, de propostas, é um pouco mais flexível, assim. Show! Mas, Nádia, muito obrigado, então. Já acabou? Já acabou. Gente, eu falo demais. Viu? Parece curto, mas já passou um tempinho. Que bom. Mas muito obrigado por ter aceitado o convite mais uma vez, por ter tirado um tempo da tarde aí pra vir falar com a gente. E é isso aí. Obrigada, Ali. Obrigada, Ana. Pessoal, obrigado quem acompanhou a gente até o final. Não esqueça de seguir a gente nas redes sociais. A Nádia também, é @NádiaCatarino. Só? Ou arquitetura? Arquitetura ficou passando o episódio inteiro. O que não seguir, né? Pelo amor de Deus, né? Mas é isso aí, pessoal. Acompanhe os nossos próximos episódios. A gente fica por aqui, então, e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.